A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E hoje, depois de merecidas férias, a nossa colega Shirley Marciano conosco, aqui acompanhado do Eduardo Aparecido na trilha sonora e apresentação aqui do Paulo Silva. O nosso convidado de hoje vai falar de algo muito natural ou então de muito naturismo. É o Godard Bayer. O Godard Bayer, ele faz um atendimento às pessoas que queiram mudar a alimentação, mudar um novo preceito e um novo jeito de vida. É o que vocês vão poder acompanhar daqui a pouco, já na sequência aqui do Clique Jornal. Mas de volta, depois de férias merecidas, jornalista Shirley Marciano. Tudo bem, Shirley? Que bom tê-la aqui mais uma vez, trazendo a sua graça, o seu sorriso. Sabia que o Luciano do Vale morreu? Fiquei sabendo. Pois é, menina. Você... Uma pena, nossa, uma perda irreparável. Mais uma página do jornalismo aqui no Vale, no Brasil, que vira, não é? Quer dizer, a gente não sabe qual é o preceito de Deus ou qual é o preceito da vida, não é? É insubstituível, né? Pessoa é que você não tem como substituir. Ele tinha uma característica própria e você pode surgir novas lideranças na área, mas assim, eu acredito que seja uma pessoa insubstituível. Poxa vida, que bom ouvir isso. Shirley ou Chile? Shirley. E o Chile? O Chile tá lá. Eu acho que é Chile. Ô Chile. Ô Shirley, você esteve no Chile? Então, eu fui para o Uruguai, de avião. Uruguai do Mojica. Do Mojica. Morrica lá para eles, né? Morrica. Pepe. É o Pepe Morrica. Eu fui para o Uruguai, cheguei em Montevidéu, aí fiz algumas cidades lá do Uruguai. Aí depois eu fui só de ônibus até chegar no Chile. Até o Chile, de ônibus? De ônibus. Aí de lá eu voltei de avião para o Brasil. Uma experiência espetacular. Agora, avião você pegou daqui até onde? Até Montevidéu. Até Montevidéu, que é a capital... É a capital do Uruguai. Do Uruguai. Isso. Uruguai do Pepe. Do Pepe Mujica. Do Pepe Mujica. Grande liderança de esquerda. Ele é o presidente do Uruguai, muito querido por todos lá, ele é de esquerda. Ele é da esquerda. Ele é da esquerda. E é considerado o presidente mais pobre do mundo. Ele faz financeiramente. Ele faz um voto de pobreza, assim, né? Até o pessoal brinca lá que ele é assim, um brincalhão com essa história, né? Porque, na verdade, ele abriu mão de ficar no luxo para ficar numa fazendinha lá que fica na estrada que vai para Punta del Este. Em Punta del Este? É um sítiozinho que ele tem lá. Eu passei perto da casa dele. Só que o grande detalhe que ninguém notou ainda é que a fazenda do Pepe deve valer milhões só por ser dele. Isso sim, né? Então o Pepe, de bobo, não tem nada. É a terra mais valorizada do mundo, não, né? Com certeza, porque ele é um grande líder, né? Hoje talvez não valha muito, mas quando ele morrer, com certeza, né? É verdade. Bom, você foi para Montevidéu do Brasil. Partiu de onde? Qual aeroporto? Aeroporto de Guarulhos, aí cheguei no aeroporto de Montevidéu. De Montevidéu. Como é quando qual é a sensação de chegar num outro país? Olha, a sensação é assim, dentro do nosso país, cada estado que você vai, você vê uma diferença. Eu mesmo que já morei em Manaus, morei em Pernambuco, conheço bem Brasília, tive muito tempo lá assim, Rio de Janeiro. Então você vê as diferenças culturais dentro do país. Quando você sai do país, aí ela se evidencia ainda mais, né? Então você vai para o Uruguai, é um povo diferente. Você vai para a Argentina, é um povo diferente. Você vai para o Chile, é também assim pessoas assim que tem uma diferença entre uma e outra. Agora, qual é essa diferença? É um povo menos gostoso? Então, no Uruguai eles são super humildes e assim qualquer pessoa que chega eles querem agradar. Quando fala que é brasileiro, então em todos os lugares, impressionante. Como se fosse na Bahia. Como se fosse na Bahia. Porque na Bahia você encontra uma pessoa no coletivo, por exemplo, no ônibus. Olha, você vai almoçar na minha casa hoje. Tem uma festa à noite, vamos lá, né? Exatamente. É a mesma coisa no Uruguai. O brasileiro, ele é muito querido. Ele é muito querido, acho que, pelo menos aqui na América, ele é muito querido. E ele também tem essa característica de ser muito
Assim, uma pessoa que sempre abraça o outro amigo e tal. Então, acho que esse tipo de postura, as pessoas sabem que nós somos assim. Então, eles tratam a gente do mesmo modo, eu acredito. Quer dizer, argentino adora a gente. O brasileiro também gosta do argentino, não é? Agora, eles gostam mais do brasileiro do que o brasileiro gosta do argentino? Eu não sei, viu? Mas, assim, a gente tem essa rixazinha do futebol, né? Até a gente fez uma brincadeira. A gente estava lá no Chile, no Museu Pré-Colombiano, e lá a gente foi perguntar sobre uma estátua, uma das mais famosas que tinha lá, que ela estava sem a placa de explicação. Aí uma das nossas amigas, que foi até a Eliette, que é jornalista também. Falei com a Eliette hoje. Que é assessora lá do Barão. E foi aquele que é assessora do Wagner, comigo lá, né? Aí a Keila perguntou, né? E a placa, onde que tá? Perguntou lá pro guarda, né? Quem que é e tal. Aí o cara foi até meio rude, né? Falou, a placa que tinha aqui, quem roubou foi um brasileiro. Poxa! Só que depois a gente foi conversando e a gente encontrou a explicação para isso. Era? Provavelmente era um argentino disfarçado de brasileiro que roubou a placa. Mas que balacobaco! Não tinha dúvida nenhuma. Quer dizer, mesmo em outro país, a rivalidade entre Brasil e Argentina é muito grande. Não, então, sempre tem. Um argentino se passando por brasileiro com que certeza, roubou a placa. Devia estar com uma camisa do Brasil, coisa do tipo. Muito bom. Foram 15 dias de viagens? Um pouco mais, foram 19 dias. Agora, e a comida? Olha, a comida é assim... Não é tão diferente, mas, por exemplo, feijão eu não vi lá. Não tem. Por exemplo, na hora do almoço, você almoçou o quê? Qual foi o almoço? Olha, o almoço não se diferencia muito. Lá o forte, principalmente do Uruguai e da Argentina, é a carne. Então a carne deles... você comeu bastante? Comi bastante carne lá. Aquela carne suculenta. Nossa, a carne deles é muito boa. Sangrando. Macia, uma delícia. Aí quando você vai para o Chile, lá tem o Pacífico, né? O Oceano Pacífico. Então, no Oceano Pacífico, você vai encontrar peixes diferentes. Então, a gente não chegou a comer naquele super restaurante que a gente já estava, quando chegou no Chile, já estava no pão com ovo já, né? Já estava no pão com ovo. Estava ferrada já. Já estava fim de viagem. Mas lá realmente é muito bacana lá a alimentação. Agora, o Shirley, a bebida é a mesma, tanto cá quanto lá? Tem assim, lá o forte deles é o vinho. No Uruguai também, mas principalmente na Argentina e no Chile. Lá eles têm... eu fui em lugares de vinho lá, aquele Caseleira del Diablo, que é famoso. Caseleira del Diablo. Eu fui lá no local onde se produz. Tem até um mito lá, muito bacaninha. Agora, comeu bem e bebeu bem? Sim, dentro dos limites financeiros, sim. Mas quando chegou no Brasil, já mandou instalar aquele ovão chamado zoião, não? Nossa, olha, tava com saudade de feijão, de arroz também, que não tinha em todos os lugares. Nossa, foi assim, o manjar dos deuses, o meu almoço comum aqui. O ovinho com feijão, o ovinho com farinha aqui. Não tem coisa melhor que a comida da terra da gente. Que bacana. E eu quis tocar com você sobre a sua viagem, sobre a sua comida, porque nós estamos aqui, quando eu falo daquela carne suculenta, aquele sangue, o nosso amigo o Godard Bayer, ele é naturista e está aqui conosco e vai falar exatamente sobre isso. Foi uma provocação, Bayer, falar de uma carne suculenta e aquele sangue ainda na chapa lá no Chile, que a Shirley acabou degustando no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, lá em Montevidéu. Boa tarde, Bayer. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, ouvintes da emissora aqui. Da Rádio CT. Rádio CT. Foi provocativo? É um prazer estar aqui para poder falar alguma coisa sobre a saúde, porque o que mais interessa a nós, ser humano, é a saúde e, consequentemente, nós estamos desejando ter uma saúde perpétua, ter uma vida perfeita. Mas eu perguntei pela segunda, vou perguntar pela terceira vez. Foi provocativo falar sobre essa carne suculenta para você ou não? Foi muito importante você colocar a carne suculenta com o sangue, que o problema da carne vermelha, é a carne vermelha com sangue. Alguém pensa, eu vou deixar de comer carne de gado e vou comer carne de frango. Se tiver com sangue, vai ter o mesmo problema. Então, com sangue ou sem sangue? Então, o problema é o momento em que o animal é sacrificado, então ele é preparado para o sacrifício, coisa que não se fazia há muito tempo. Agora, alguns açougues no Brasil, alguns frigoríficos estão
fazendo isso, ou seja, preparar o animal para o abate. O Bayer, o naturismo, não confundir com o naturalismo, ele é um conjunto de princípios éticos e de comportamento que eles acabam preconizando assim, um modo de vida baseado no retorno à natureza. É isso mesmo? Ainda para o naturismo ser mais perfeito, é importante que seja um naturismo original. Se nós formos falar sobre alimento aqui hoje, vamos falar sobre alimento no seu estado natural. Qual é? Eu vou primeiro citar aqui os três. Alimento no seu estado natural, alimento modificado e alimentos adulterados. São os tipos de alimento que hoje se encontram no modificado mercado. E adulterado. Ô Bayer, há quanto tempo... se você for convidado, por exemplo, para ir almoçar na minha casa, então eu vou colocar lá uma linguicinha, um bife, um ovo, arroz, feijão, alguma coisinha de soja. O que é que você dispensaria desse prato? A linguiça, você tiraria do prato? Quase todo o alimento que você citou, eu preferia ficar sem almoçar. É verdade? Todo que você citou, eu preferia ficar sem almoçar. Não, então deixa eu montar porque eu estou buscando agora os alimentos original, porque eu já estou com 67 anos e quero viver bastante ainda. Você quer viver mais ainda? Aos 100, né? Olha, então, eu vou montar o prato aqui, então você vai ficar sem comer. Olha, um prato de arroz, feijão, o arroz, você tiraria do prato? O arroz, que eu servisse na minha casa. Aí todos eu não usaria nenhum deles. Agora, se fosse para um caso não haver uma oportunidade de eu ter um outro alimento para matar a fome, eu comeria apenas uma unidade. Não, então vamos lá. Para matar minha fome. O arroz você tiraria do prato? Como alimento é o que eu disse para você. Tiraria. Eu preferia tirar, porque, além disso, além dele ser alimento modificado, não são alimentos do seu estado natural, eles são alimentos que não combinam entre si, principalmente o arroz e o feijão. O feijão você tiraria do prato? Não, então, eu montei um prato. Você é naturista. Eu coloquei arroz, feijão, batata, gostoso a batatinha, ovo, linguiça, batata frita. Então, você tiraria o arroz, você tiraria do prato. O feijão você tiraria do prato. O ovo, sim ou não? Como eu disse, para a minha alimentação natural, eu não alimentaria nenhum. Agora, então, se fosse um caso de eu matar a minha fome, eu comeria só o arroz e a batata, se não fosse frita. Uma batata em sopa. Não, é frita. Então, eu preferia ficar em jejum. Você não comeria essa comida? Eu queria ficar em jejum. Olha aí, Shirley, passaria um ótimo convidado para o almoço da nossa casa. Ô Baia, então, e há quanto tempo você não come um prato de arroz e feijão? Tempo. Não, o tempo pode ter, às vezes, uma menor quantidade de tempo, talvez seja uns 6 meses, quantidade menos, porque se eu for visitar a casa de um amigo e não tiver outro alimento para comer, eu comeria algum desses alimentos separadamente. Quer dizer, para você o arroz e o feijão... Não combinaria, mas eu colocaria um outro alimento que teria seria... Não combina em que sentido? Combinaria com... Não combina pelo seu paladar ou porque tem alguma coisa que... Não, é porque eles não combinam, eles vão mais fazer mal à minha saúde do que bem. O fato que eles não combinam, eles vão fermentar no meu organismo. E hoje uma das maiores causas de doenças são as fermentações. O arroz e o feijão é mestre em fermentação. Ele, se for colocado antes de ser alimentado, colocar uma concha de arroz e uma concha de feijão, e o paciente não alimentar no momento, aguardar pelo menos uns 20 a 30 minutos, eles foram até bolhas azuis em cima do arroz. Puxa vida. Bom, é só fazer um teste. Sabe? Então, então, se fosse o feijão e a batata... Aí sim. Não teria problema? Não teria problema. Tá. Não seria um alimento original, quer dizer... O feijão ou o arroz e a batata? Não, o arroz e a batata. Eu estaria consciente, também está comendo um alimento modificado que não é bom para a minha saúde. Seria um caso de eu matar a minha fome. Bom, então nós vamos para um breve intervalo e já nós voltaremos. E gostaria de saber do Bayer, do Godard Bayer, você que é naturista,
há quanto tempo você não come, por exemplo, carne, que não come ovo, que não come esses alimentos que é do nosso dia a dia, nosso prato de arroz e feijão, uma feijoada, por exemplo, você não comeria, então? A carne tem muito tempo, mas o ovo, se for um ovo caipira, um ovo natural, da galinha que vive no seu ambiente natural, não tem muito tempo que eu comi, não. Inclusive, as pessoas que são amigas minhas procuram fazer um ovo no lugar da carne. Né? Mas no supermercado você não compraria uma caixa de ovos? Não. Poxa vida. Esse é o Godard Bayer. Ele é naturista. Olha, naturista, não confundir com naturalismo, que naturismo é o conjunto de princípios do comportamento que preconiza o modo de vida. É isso, né? É. Exatamente. A frase naturismo fica melhor, porque naturismo é extraído também do natural e do original. Bacana. Então um instante só, o Clique Jornal volta já com Godard Bayer falando sobre alimentos naturais. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. E a função da Rádio CT é exatamente essa que você está acompanhando, que é elaborar essa linha de comunicação da sociedade, da situação sindical também. Nós acabamos falando com a base, mantendo a base interessada nos desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical. Através do Clique Jornal, a gente consegue chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, que é conduzir
as novas disputas no interior do movimento sindical, a disputa saudável. E aí acaba tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios. A presidência do SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, é do Ivanil Elisiário, que manda um abraço a todos vocês. Conosco, o naturista, o Godard Bayer. Há muitos anos a gente tem se falado, e o Bayer tem hoje 67 anos, mas como é o chamado corpício de 27, tá 50, 40 anos a menos por conta do naturismo. Agora, ô Bayer, você é naturista ou é vegetariano? Qual a diferença aí? Não, eu sou apenas naturista, vegetariano não. Porque eu não como carne, mas eu não posso colocar a carne como um alimento que não é bom para a saúde. Depende a saúde do animal e como ele foi abatido. Bom, mas eu gostaria de complementar ainda sobre o alimento modificado. Uhum. Então, assim você falou o natural, o modificado e o... É o adulterado. E o adulterado. Então, começamos pelo alimento modificado. O alimento modificado, para os pacientes que eu dou terapia e dou tratamento natural... Mas que pacientes são esses? Geralmente o naturalista... Quem é que te procura? Geralmente são pacientes no estado de saúde mais agravado, acompanhado pelo médico, e nós damos o tratamento e a terapia domiciliar. Por exemplo, a pessoa que tem que tipo de situação de saúde que vai te procurar? Nós não a circulação, quando o paciente tem um problema circulatório, nós fazemos um exame para ver como funciona todo o sistema, ou seja, o sistema digestivo, intestinal, diurético, circulatório, nervoso e até mesmo glandular, para então saber qual é o motivo do problema circulatório. Uma pessoa que inchou, porque tem gordo, tem obeso e tem um inchado. A pessoa está inchada, por exemplo. Então, é necessário examinar principalmente esses 7 sistemas, porque nós vamos preparar um tratamento fitoterápico, preparar uma alimentação adequada, preparar terapias de hidroterapia com choque térmico, para fazer com que esse sistema funcione normal, esses 7 sistemas que eu mencionei. Digestivo, intestinal, diurético, circulatório, certo? Nervoso, glandular, certo? Para que funcione bem também o circulatório, porque um sistema está ligado intimamente ao outro. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, com insônia, consegue a cura através da alimentação? A alimentação e os alimentos, e as terapias natural também, que é fazer com que o paciente venha ter o funcionamento perfeito de todos os seus sistemas. Uma pessoa bem aplicada, por exemplo, ela consegue a cura através do alimento natural em quanto tempo? O tempo depende do estado do paciente, né? Depende do estado do paciente, depende também da decisão do paciente em fazer modificação na alimentação. Né? Um bem grave, por exemplo. Na alimentação, por exemplo, um caso grave, o caso que o paciente já está com câncer, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia. Então, é necessário de trazer algum alimento que traz o organismo em ordem. Então, além dos alimentos que dão a vida, que são os alimentos do seu estado natural, existem alguns alimentos por excelência. Pode ver que você passa num consultório médico, qualquer problema que o senhor tenha agravado de saúde, o médico fala, lembra de tomar água. Precisa tomar água. Água é vida. E existe um outro alimento que faz milagre, que é a uva. A gente pergunta, a laranja vem do pé de laranjeira. E a uva vem da onde? Da parreira. Não, vem da videira. Vem da videira. Que é da vida. Isso, você falar que tinha o lugar que foi que tinha bastante vinho, as pessoas que usam vinho têm mais saúde. Vinho não é uma bebida, apenas alimento. A não ser que a pessoa abuse do seu uso, pode ficar embriagado. Bom, então eu janto 2 vezes. Eu janto líquido, né, porque já que é um alimento, e depois eu janto janta. Isso. Que maravilha. Bom, alimento natural, alimento modificado e alimento adulterado. Quais são esses 3? Então, o alimento natural é aquele que eu combinei, são os alimentos no seu estado natural. Os alimentos no seu estado natural, ele contém na Torá.
O que precisa para a gente falar sobre isso aqui? A gente precisa falar um pouquinho da Torá. Torá, que é a Bíblia do judaísmo, é isso? Não é a Bíblia. A Torá é a lei, aí que em hebraico é a Torá. Mas como a gente está falando para o mundo todo, é só para entender. Torá, né? É o livro dos judeus. Não, a Bíblia é o livro que cristãos. Todos têm. Todo ser humano hoje consegue comprar uma Bíblia. São os primeiros 5 livros de Moisés e eles contêm a Torá. É o Pentateuco. É o Pentateuco. Então, os 5 livros, né? Isso. Nesse Pentateuco contém 248 mandamentos negativos e contém 365 mandamentos positivos. Essa totalidade de mandamentos é que garante a vida para o ser humano. Uma vida completa de saúde. Bom, esse é o que está no Torá. Que está na Bíblia, tá no Pentateuco. Primeiros 5 livros de Moisés, seja Êxodo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. São os 5 livros do Pentateuco, que é Penta. É isso, o Pentateuco. Bom, então, essencialmente, isso aí vem do hebraico, então, né? Não, toda a Bíblia tem. Toda a Bíblia. Não tem, toda a Bíblia que tem no mercado tem. Não, mas eu falo, e o Torá em hebraico significa... Torá é a lei. Lei ensinamento. É a lei do Criador. Então, lembrando que os 5 livros da Bíblia, que o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio. São 5 livros. São 5 livros. Bom, mas o que é que tem a ver esses 5 livros do Pentateuco, que está também no Torá, em relação à alimentação? Primeiramente, gostaria de aproveitar de dar uma oportunidade para o ouvinte que está ouvindo, que apenas em um versículo da Bíblia existe uma garantia de saúde e vida dada pelo Criador. Olha que uma ótimo. Garantia. Em apenas um versículo. A Bíblia é tão grande, mas apenas em um versículo há uma garantia de saúde e vida dada pelo próprio Criador. Isso é histórico aqui na Rádio CT e no jornalismo do então, mundo veja lá, eu tenho decor para mim que a gente reza isso, né? Ou seja... Em Êxodo 15, verso 26, e disse o Eterno, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, guardar todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que pus sobre o Egito porei sobre ti. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. Verso 26. E você tem já decorado, e disse, Senhor, ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e aos seus estatutos. Mandamentos e seus estatutos. E guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Eu sou o Senhor que te sara. Você poderia repetir? Este é o único capítulo e versículo... É apenas um versículo do capítulo de Êxodo, onde foi a parte principal que Moisés, né, que em hebraico chama de Moshe, ele lavrou os mandamentos para... Esse versículo bíblico... Êxodo 15, 26. Ele garante saúde plena. Garante. A assinatura embaixo está do Criador, o Eterno. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, que o Eterno te diz que... Que maravilha. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti das que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Bom, a garantia dele. Essa é a garantia de Deus. Mas ele não fala sobre alimentação. Ele não está falando assim sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos não fala sobre... Ele está falando sobre os 603 mandamentos. Não, sim. Então, seus mandamentos e suas... Vamos lá. E disse o Senhor, teu Deus, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, né? E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, diante dos olhos de Deus, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, quer dizer, ouvir e seus estatutos e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Eu sou o Senhor que te sara. Bom, mas aquelas maldições é aquela maldição do Egito lá, que manda
gafanhotos. A praga de gafanhotos, etc. Não é essa. Não se refere a toda a enfermidade, porque o Israel tinha toda a enfermidade, porque lá eles não poderiam obedecer à lei, então eles tinham um doente lá. Pode ver que o relato mais adiante no livro de Deuteronômio, quando Moisés faz o discurso, ele está dizendo que 40 anos nem a sola do sapato gastaram, não houve uma pessoa enferma. Interessante. O Baia. Lá no Egito eles tinham toda a doença. O Egito é o maior foco de doença. Era? É o lugar mais transgressor do mundo. Puxa vida. O Baia. É a origem de povo, sabe? Agora, povo descendente de povo, tem descendente de Cão, Jafé e Sem. Cão que era de Noé, né? Então. Ih, essa história aí até... Mas esse povo está povoando o planeta que misturamos as raças, né? Vamos falar essa história do cão aí. Já deu um rolo danado aqui pelo lado do Brasil. O deputado lá em Brasília que sabe disso. Agora... o Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que tem essa garantia do Criador. Aonde é que o naturista, onde que a pessoa vai se alimentar e fugir de qualquer doença ou conseguir a cura através deste capítulo? É interessante que a gente vê, lendo as Escrituras, as coisas mais simples vêm com Deus. Quem poderia lidar com mais simplicidade com o ser humano que o nosso Criador? Então, são os alimentos hoje mais baratos que existem no mercado, são os alimentos originais, aqueles que estão no seu estado natural e que não causam problema nenhum para a saúde. Muito pelo contrário, os alimentos adulterados, os alimentos modificados que têm alto custo. Ou seja, está nas condições de qualquer ser humano fazer o consumo desses alimentos que Deus criou. Quer dizer, os adulterados, os modificados... que custam mais caro. São os industrializados? Industrializados? Oi? Os industrializados são os adulterados. Os adulterados. Os industrializados. Não, os industrializados são aqueles que foram produzidos através de cruzamento de gametas, ou seja, foram modificados. Os adulterados foram aqueles que foram criados em laboratório, como no caso da soja. Bom, esse seria completamente condenado. Baia, mas a soja, segundo estudos, a soja, diz que é utilizada pelos orientais há mais de 1000 anos. A soja... ela virou a estrela do cardápio ocidental. Agora, no Brasil, suco de soja, carne de soja. A soja hoje não é um alimento, uma fonte de proteína para a população? Para nós, não, a não ser que ela seja administrada por um profissional de saúde, por um médico, como remédio. Ou seja, um paciente tem um problema de hormônio, ele vai colocar um produto da soja para regularizar. Um paciente tem um problema no metabolismo, o profissional de saúde, o médico, vai orientar a alimentação dele através de um nutricionista. Aí, bom, sim. Mas a soja, no caso dela... a pessoa vai pegar a soja, comprar no mercado e vai preparar ali um alimento para a pessoa se curar. Agora, a soja, ela é modificada já na sua base? Ela é adulterada. Ela é pior do que modificada. Toda a soja brasileira? Toda adulterada. Bom, então não adianta fazer remédio dela. A soja original ela foi produzida na China. Uhum. E, portanto, exato. A China hoje quase não usa a soja. A soja foi distribuída no planeta pelos Estados Unidos. Foi vendido o modelo da soja para os Estados Unidos e os Estados Unidos colocou a soja no planeta todo. Quer dizer, a soja, então, que era da China, os chineses modificaram. E modificaram por quê a soja? Eu li uma matéria na internet que a finalidade deles ter modificado, que eles eram muito pequenos, eles queriam crescer. Uhum. Mas ao eles fazerem uso, houve muita irregularidade. Houve pessoas que cresceram irregularmente, obesidade, uma série de problemas no organismo humano. Aí venderam para os americanos. Os americanos venderam para a Monsanto, que é a americana que está aqui no Brasil. E aí, quer dizer, houve um mercantilismo da soja. Agora, a soja, então, ela não é uma boa, ela não é fonte de proteína? Eu posso mencionar aqui um acontecimento na minha adolescência, quando eu tinha 7 anos de idade. Então, a soja, quando ela estava para entrar no Brasil, no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles fizeram de tudo para a soja não entrar. Naquele tempo não tinha televisão, só tinha rádio, e as notícias foram registradas na Manchete ou Cruzeiro. Então, os agrônomos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles colocavam o porco na engorda com as pernas quebradas devido a comer apenas o bagaço da soja. Que absurdo.
Bom, nós estamos aqui nesse bate-papo bacana com o Godard Bayer, para você que é cientista aqui no INPE de todo o Brasil. Daqui a pouquinho vamos registrar a audiência espalhada por todo o Brasil com esse bate-papo aqui do Godard Bayer. Ele é naturalista e ensina, faz o seu ensinamento da alimentação. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a soja e sobre os alimentos modificados e os adulterados também. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. E o nosso bate-papo aqui é com o naturista, o Godard Bayer. E queremos registrar, viu, Bayer? A audiência no INPE, no DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, que está te acompanhando, CTI em Campinas, lá que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, tá ouvindo também, acompanhando a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, lá que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLA em Alcântara, lá no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá tem o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Em Cuiabá também, a Unidade Regional do Centro-Oeste, que fica lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, está falando sobre saúde, e também nos acompanhando, fora os milhares de internautas espalhados pelo Brasil todo, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada lá na Ilha do Rei Jorge, que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, no Almirantado Antártica, lá no Polo Sul. É muita gente ouvindo o Bayer, o Godard Bayer, falando sobre naturismo. Agora, eu gostaria de falar, o Bayer, com você, tocar no assunto da soja. Para você ter uma ideia, há um estudo que está indo de página em página, que o James Price, que é um oficial aposentado do Exército Americano, ele virou um objeto de estudo sobre algo que
jamais ele imaginou viver. Durante meses, esse oficial aposentado ele teve a sua masculinidade minada por peitos inchados, perda de pelos, redução da libido, para depois descobrir que todo esse calvário estava ligado ao consumo excessivo de soja. A soja é tão bem vista aqui no Brasil, ela é modificada ou ela é adulterada? A criação dela no laboratório ela já foi criada adulterada. Aqui o que pode haver no Brasil para produzir mais seja o sistema transgênico. Não existia soja na natureza? A soja foi criada com uma variedade de produtos, então se criou o grão da soja. Poxa vida! Então a soja não é um pitbull da terra. Olha que interessante. Tá aí. Não sabia. Nem eu. Poxa vida, é histórico isso. A soja, ela não existe, então. Então ela é completamente adulterada. Ela é um alimento criado. Foi criado no laboratório? Criado através de cruzamento de gametas, né? Cruzamento do quê? De gametas. Gametas. Bom, então juntaram aqui, ali e fez a soja. Que nasce na terra. Com essa finalidade, que segundo eu sou informado de um cientista que deu uma informação na internet, que ela foi criada com a finalidade de fazer com que os chineses crescessem. Poxa vida, olha, interessantíssimo. Então, podemos... Quase que é uma bomba. Não, é uma bomba. Shirley, é a sua opinião sobre isso? Você, de repente... recebe uma informação. Claro que você vai checar, não é? Eu queria só colocar uma coisa. Você falou de todos esses ouvintes. O tempo aqui é curto, né? Você pode fornecer meus telefones baseado em Êxodo 15:26, que eu dou uma orientação simples como a pessoa encontrar esses preceitos e ter saúde. Olha, no final, no último bloco, nós vamos passar o seu telefone e o seu e-mail também, para que as pessoas possam entrar em contato contigo, tá certo? Tá bom. Agora, opinião da Shirley. De repente, uma bomba. Você descobriu que a soja não é soja. Então, eu sempre ouvi falar que era um alimento bom para a saúde. Exato. Aí a gente ouve um contraditório, aí acho que é uma oportunidade que a gente tem de dar uma pesquisada a mais, né? Que é um outro ponto de vista. Para a gente informar alguma coisa, no meu tempo, ou seja, que eu comecei a fazer tratamento natural há 25 anos atrás, quase não tinha problema de coluna, problema de osteoporose, problema de bico de papagaio. Quer dizer, não existia isso na alimentação do Brasil. Quer dizer, após a soja entrar no Brasil, apareceu todo esse problema. Hoje tem criança com 5, 6 anos com problema nos ossos. Então, mas será que não é culpa da batata, do hambúrguer, de vários alimentos, carne processada? Então, é difícil você dizer o que realmente... Eu estou perguntando até, é difícil saber o que realmente pode estar prejudicando a saúde. Da soja? Não, a saúde das pessoas. Como que pode dizer que é a soja? Sendo que a gente se alimenta de várias coisas. Ele sendo um alimento adulterado, ele pode causar irregularidade, interferência fatal no organismo e no metabolismo. Ele tem potencial para isso. Ele vai causando aos poucos, né? Paulinho, você dá uma licença só para eu falar do jornal? A pessoa que apenas... O pobre, geralmente, ele usa mais só o óleo de soja. O vilão é o óleo de soja. Né? Bom, então está aí uma informação histórica. A Shirley vai dar continuidade, mas antes falando do jornal da CT. Só dar um alô rapidinho. Ontem eu voltei de férias e o jornal, eu tinha feito as matérias e agora ele já está prontinho aqui na minha mão. Ele já foi distribuído, já está no INPE, no CTA, em todos os órgãos filiados ao sindicato. E... a principal manchete é sobre os 50 anos do golpe militar. Opa. Então, é um jornal que tem como especial esse tema, mas ele fala sobre outros temas também. Ele fala sobre a saída do Halp, a entrada do Campolina, a troca de ministro, pela reforma ministerial da Dilma. E, ao assumir a pasta, Clério Campolina afirma que vai dar continuidade à gestão de Marco Antônio Halp. Mas a SBPC critica a Dilma por trocar de ministro há 9 meses do final do mandato. Ou seja, essa troca de ministro ela é política e talvez essa continuidade não seja tão boa assim para a nossa área. Saiu de um ministro que pelo menos estava aí nas redes sociais, na mídia,
E entrou o Campolina, ele era reitor de uma universidade. Isso, ele era reitor de uma universidade. Mas está assim, mais apagado do que palito de fósforo usado. Assim, para quem assim, é do INPE, do CTA, a gente pode afirmar categoricamente que ele não foi bom para a categoria. Porque seria impossível alguém falar assim, não, ele foi bom. Porque ele transferiu diversas atividades que eram do INPE e do CTA, ele privatizou essas atividades. Aí a pessoa pode falar assim, não, beleza, eu não tenho que fazer isso mais mesmo. Mas não, o pessoal lá não pensa assim. Eles querem desenvolver pesquisa, eles querem sempre estar à frente das coisas. Então, eles sentiram sim, que o Marco Antônio Raupp não foi um bom ministro. Agora, e se esse fala que vai dar continuidade... Quer dizer, está sendo pior que o outro, né? O Campolina, que é o reitor de uma universidade lá de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, mais ou menos. Bom, o jornal já está circulando, então. Já está circulando. Aí ele fala, tem mais o golpe, a ditadura militar e os dias de hoje. Aqui eu fiz uma matéria sobre a Comissão da Verdade de São José dos Campos, que houve os perseguidos da ditadura da região. Então, vai citar muito o pessoal do CTA. É bom até lembrar assim, que assim, o sindicato ele não representa os militares do CTA, mas os civis. Mas, assim, a gente sabe que o pessoal convive diariamente com os militares. Então, não é nada dirigido contra a corporação. A gente sabe que hoje é outro pessoal, mas que no passado realmente tiveram erros medonhos. A história está contando e a Comissão da Verdade está ratificando o que a gente já sabia que tinha acontecido. Olha só, então, o jornal do CT, o Jornal de Ciência e Tecnologia, deixa eu até estender um aqui, que pena que não é câmera, já está a nova edição do jornal do Sind-CT e a manchete bonita, golpe militar faz 50 anos, mas crimes da ditadura ainda não foram punidos. Isso. E qualquer interessado pode buscar aqui na sede do sindicato, na rua Santa Clara 432. Isso. Bacana, bacana. Jornal do CT. E você de férias e o jornal saiu assim mesmo, é? Que bacana. Então, eu fiz as matérias e a Fernanda fez as matérias dela e o Pedro Pomar, que aliás é uma pessoa que vem da família que teve participação contra a ditadura militar, é o nosso editor. Ele fez todo o trabalho aqui, um trabalho excepcional, inclusive. Tá lindo, viu? Muito bom. E o jornal, a pessoa pode acessar a internet também, o site sindct.org.br, que vai encontrar o jornal lá, ou vir aqui à sede, mas de qualquer maneira já está disponível lá no INPE, no CTA, em todos os órgãos. Bacana. E na página 12, crise na Ucrânia pode afetar parceria com o Brasil. Essa é a manchete da página 12, a contracapa do jornal do Sind-CT. Ô Bayer, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos na conclusão. Já é o terceiro ou quarto bloco? É o terceiro. Agora iremos para o último bloco? Então iremos para o último bloco do Clique Jornal de hoje com o Godard Bayer dando uma lição aqui do Gênesis 15:26 e também falando aí sobre a construção da soja pelos chineses. O Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida.
e vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta no Clique Jornal, o último bloco de hoje com o nosso entrevistado aqui, o naturista Godard Bayer. Ele é... O que é CRT? Que você tem Conselho Regional de Terapias. Conselho Regional de Terapia, quer dizer... O Godard Bayer, você é uma pessoa profissional e quando fala sobre alimentação, sobre naturismo, sobre terapia, é porque sabe o que está fazendo, não é, Bayer? Sim, trabalho há mais de 20 anos com terapias naturais. E há quantos anos você não come carne? Mas tem mais de uns 35 anos para mais. Quer dizer, 35 a 37. A gente entrevistou outro dia aqui um indiano. O indiano. O indiano. Ele não come carne de vaca. Exato. Aí a gente perguntou para eles, no caso, na presença de um muçulmano que não come carne de porco. Então, se fosse um almoço deles, eles iam comer só frango. Aí, no caso de vocês, o que tem de restrição, assim? É verdade. A Shirley lembrou bem. O muçulmano, o indiano não come carne de vaca. A vaca é sagrada. A vaca é sagrada. Para eles. E você, a sua religião, qual é? Eu sigo o judaísmo. É judeu. Isso. Não come carne de porco. Não, a carne imunda nenhuma. Não só de porco, mas nenhuma carne imunda. Por exemplo, o camarão, o bagre, mandi, esses peixes são imundos. Ou seja, a reunião de um muçulmano com um indiano, com um judeu... Morre de fome. Eles vão passar fome. Mas a carne de gado, os judeus comem. Só que eles têm o matadouro próprio, eles abatem o animal, examinam a saúde do animal para ser abatido. Então não fica uma carne vermelha, porque é sangrado ele fica uma carne clara. Tirar do sangue da carne. A carne branca significa tirar o sangue, porque a maioria dos abatedouros, até agora, nesse desenvolvimento científico, está havendo um trabalho de fiscalização mudando até no Brasil. Mas antigamente um caminhão chegava com os animais cansados, já esgotado pelo caminho, já era abatido, e abatido com marretada. Quer dizer, o sangue congestionava todo no organismo do animal. Ô Bayer, nesse último bloco, o que é que você tem para nos informar sobre a terapia e sobre a alimentação natural? Então, a terapia natural, a base principal dela são os alimentos originais. A outra base dela são as terapias que são aplicadas. Por exemplo, eu trabalho com a iridologia, o exame da íris diagnóstico. A íris ela não dá nenhuma informação sobre a enfermidade, mas ela relata a cada momento, ou até de um dia para o outro, a diferença, como funciona cada sistema, como está o funcionamento de qualquer um dos órgãos ali no exame da íris. Então, através de uma análise completa da íris, investigando todos os sistemas do funcionamento do corpo humano, nós fazemos uma fórmula de erva de acordo com cada funcionamento de cada sistema. Por exemplo, se o sistema digestivo vai bem, o sistema intestinal também vai bem. Se o sistema digestivo não vai bem, provavelmente o sistema intestinal também não funciona bem, o sistema circulatório não funciona bem, o sistema nervoso não funciona bem, então entra numa carreira de choque desse sistema não funcionando, quase todos não funcionando completamente. Então, nós fazemos uma forma de erva de acordo com o resultado imediato do exame da íris diagnóstico. E também fazemos um tratamento de trofoterapia, ou seja...
Trofoterapia significa um cardápio preparado de acordo com as necessidades de alimentação de todos esses sistemas no organismo. Então, essa já é uma alimentação combinada e preparada para reparar os danos que foram causados nesse sistema digestivo, intestinal, diurético, assim por diante. E trabalhamos também com a hidroterapia. A hidroterapia que tem me dado mais a oportunidade de ver paciente em estado muito difícil e ter uma recuperação rápida, porque é mediante o choque térmico de água quente e água fria. E a água, como nós comentamos já no início aqui, tem 2 alimentos especiais. Quais? Que o médico até recomenda. Todo paciente que tem algum problema, é difícil o profissional de saúde hoje que não recomenda. Não esqueça de tomar água, carrega uma garrafinha de água e toma água. E o outro é a uva. A uva é importante? A uva é importante porque ela é um alimento completo e é um alimento que ativa a vida. Por exemplo, eu trabalho com enzimas também, que são extraídos de uma variedade de fruta e hortaliças. A enzima, no seu estado natural, a função dela é ativar todos os órgãos. Ou seja, eu desintoxiquei através de um sistema de ervas. Eu preparei o organismo através de um sistema de hidroterapia, desintoxicando, restaurando. Então, agora eu vou hidratar com um alimento que ativa a vida, que é com as enzimas e o suco da uva, ou mesmo o uso da uva. No caso, por exemplo, de um paciente que está com câncer, eu oriento ele a ficar na alimentação da uva até por mais de meses. Bom, por exemplo, a pessoa que está nos acompanhando hoje e que foi detectado que ele tem um câncer, mesmo que seja um câncer de pele, ele começa a chupar uva, seria o alimento natural, vai ajudar ele a recuperar? Veja por que é importante a uva em qualquer sistema, não só no câncer, mas qualquer enfraquecimento do organismo. Precisamos aguardar que haja um câncer. Mas qualquer enfraquecimento do organismo é importante o uso da uva, porque ela ativa. Ela vai fazer com que ativa todo o sistema, os órgãos, e acompanhado com uma alimentação daquelas que foram produzidas no seu estado natural, com pouco tempo de uso, o paciente já tem uma recuperação rápida. Então, a pessoa deve chupar um cacho de uva por dia? A alimentação da uva é feita da seguinte forma. Como? O paciente deve comer uma refeição apenas de acordo com o seu apetite, uma refeição pequena, uma pequena porção de uva a cada 2h30 durante o dia. A cada 2h30. E sendo uma alimentação única de uva, não comendo nem outro alimento junto com a uva, só tomando água e comendo uva. E isso vai alimentar? Vai desintoxicar e vai ativar os órgãos, ativar a vida. Que maravilha. Ô Bayer, eu achei interessante o Êxodo 15, 26, a questão da soja. Nós aprendemos muito com você e também da alimentação através de uva. Isso que você está falando é uma receita para desintoxicação do organismo. E após a desintoxicação, que é promovida pelo uso de ervas, que a erva reidrata e desintoxica também. E através do tratamento de hidroterapia, que, por exemplo, um resfriado, para se curar com antibiótico, o paciente, às vezes, tem que tomar 15 dias de antibiótico. Exato. Conforme o resfriado, o paciente vai fazer um banho de assento quente de 15 minutos com carqueja e eucalipto, ele vai quase que recuperar nenhum banho. Mas se ele fizer 2 por semana, ele pode estar completamente curado do resfriado. Olha, seria uma bacia de água quente e uma bacia de água fria. Não, o banho de assento quente é todo quente. Uma banheira que dá para o paciente ficar todo na água quente. Ele coloca apenas uma toalha sobre as costas para proteger o pulmão. E ele vai ficar jogando ainda aquela água do peito para baixo, que ele vai transpirar muito. Bom, isso é água quente. Isso, ao completar 15 minutos antes de sair do banho, de água bem ele quentinha. abre uma ducha fria e dá uma pequena molhada para resfriar, para fechar os poros e vai deitar. E ainda vai continuar aí transpirando durante uns 15 minutos ainda. Mas daí não é necessário a carqueja, ou é? É carqueja e eucalipto, que é o próprio para esse banho. A carqueja e eucalipto jogando água no peito. O paciente está com seu corpo imergido todo na água quente, apenas até a cintura, até aqui o umbigo. E ali ele está jogando água... mas de carqueja e eucalipto, até a cintura. O banho é feito com água de carqueja e eucalipto.
Então ele está jogando a água do peito para baixo, ele vai transpirar. E aí 15 minutos, entra no chuveiro, dá uma chuveirada rápida. É só uma molhadinha de alguns segundos só para poder fechar os poros, ele enxuga, vai se deitar, deve repousar no mínimo uns 40 minutos. Ele, lá tá repousando ele já vai transpirar. Aí depois ele pode sair de casa, não tem problema. Que maravilha. Ô Bayer, o seu, primeiramente, como estamos num jornal da internet, no Clique Jornal, um jornal cibernético, primeiramente o seu e-mail qual é? Olha, não adianta eu dar e-mail que eu estou sem internet. Está sem internet? Eu vou dar o meu telefone. Então vamos lá. É o DD. Lembrando ao Brasil que é a área 12 e o telefone. 3931-3962. Atenção, área 12, que é aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, 3931-3962. Atenção, 3931-3962, área 12, Vale do Paraíba. E um celular? Celular, 988477681. Esse 88 é da Vivo? Isso, 9, não, é da Oi. Da Oi. Então, atenção, operadora Oi e o telefone, área 12, primeiro número 9. E a sequência? 88477681. 88477681. Lembrando que primeiro, área 12... 988 47 76 81. Bayer, uma mensagem final baseado naquele... Você poderia recitar aí o Êxodo 15:26? Posso. Ouça que todos os ouvintes que estiveram ouvindo possam procurar dentro das Escrituras Sagradas o capítulo 15 de Êxodo, que é uma mensagem assinada pelo Eterno. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, guardar todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Maravilha. Bayer, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal, na Rádio CT. Eu que agradeço, estarei à disposição para outras oportunidades. Eu tenho certeza que virá. Shirley, tivemos uma aula de naturismo. Naturismo ou naturalismo? Naturismo, né? Naturismo, né? Naturalismo é a gente pelado na praia. Não somos uns descamisados, né? Obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal e que bom tê-la de volta. Legal. Um abraço. Outro. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a participação da jornalista Shirley Marciano e a direção do Ivanil Elisiade. Fiquem com Deus, um abraço a todos vocês, obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.